citar você em relatórios e em livros Eu estou gravando e aqui, depois se você quiser artigos. eu compartilho com você. Legal. E também a sua fala eu me comprometo em te dar, passar para você ler e antes de publicar. Tá A ótimo. gente, eu sou sociólogo do NEP, é Núcleo de Pesquisa e Estudos de Direitos Humanos da UFRJ, do grupo de pesquisas, o GPTEC, Grupo de Estudos e Pesquisa e Trabalho Escravo Contemporâneo. Então, nós estamos agora desenvolvendo um projeto intitulado Trabalho Escravo Sexual, Dinâmicas do Crime e da Exploração de Travestis e Transsexuais no Estado do Rio de Janeiro. Nosso intuito é buscar dar visibilidade a essa problemática. Eu estou desenvolvendo esse projeto em 3 momentos. Um é conversar com agentes públicos que estão articulados, de alguma forma, com essa reflexão. No segundo momento, vou levantar processos criminais ao longo de 10 anos. E terceiro momento é conversar com as vítimas. E a tua fala, para mim, é muito importante. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Tá bom. Então, meu nome é Carlos Renato Alves Silva, né? Sou farmacêutico de formação. Atualmente trabalho como diretor da Divisão de Apoio à Saúde e Cidadania LGBTI da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, né? A SEAP do Rio. Né? Sou tecnologista da Fiocruz, trabalho na Fiocruz também. Fui graduado na UFRJ, né? Enfim, é uma instituição que eu tenho um carinho muito grande, né? Enfim, até porque eu morava perto, né? Morava na comunidade da Maré. Naquela época era a única opção de estudar, fazer uma graduação era o meu quintal, né? Enfim, Legal. como eu falei, a minha atuação frente à população LGBTI, ela começou há um tempo, de uma forma não legitimada, né? Há um tempo, mais ou menos há 7 anos atrás, né? Por conta de algumas questões que perpassam a minha formação, né? E mais especificamente a questão da hormonioterapia para a população de travestis e mulheres transexuais e homens trans, né, no cárcere. E comecei a fazer um trabalho que não era só esse, de melhorar o acesso a essa tecnologia, mas fazendo outras ações assistenciais à saúde, principalmente abordagem sindrômica de infecções sexualmente transmissíveis na população privada de liberdade. E aí, Legal. isso começou em 2015, 2014, 2015, e logo depois, em 2018, né, por incrível que pareça, no momento de dar intervenção federal aqui nas áreas de segurança no estado do Rio de Janeiro, um general, ele, pelo um ato do interventor, criou uma coordenação de unidades prisionais femininas, que era já uma demanda, né? A gente não tinha um olhar dentro do cárcere para as mulheres, né? E eu estou falando um olhar legitimado, né? Estruturado. Então, se criou dentro da estrutura do organograma da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária uma coordenação voltada só às unidades prisionais femininas e cidadania LGBTI. Né? Na verdade, ficou tudo junto. Né? A gente pensou em ter uma coordenação para grupos específicos, né? Para estrangeiros, indígenas, idosos, mas acabou que isso não rolou na época. Mas a gente conseguiu, né, há pouco tempo, vai fazer agora 3 anos, né, em maio de 2021, a criação. E aí, logo assim, eu fui chamado, eles identificaram a pessoa que já era do sistema e que já fazia um trabalho com essa população, enfim. E aí comecei, né? E aí, assim, posso falar um pouco sobre esse trabalho, né? É um trabalho que eu digo sempre, né?
já recebi diversas críticas, né? E aí a gente vai melhorando, graças a Deus, com essas críticas, né? A ponto de eu dar um ênfase maior à população das travestis e mulheres transexuais. Aham. E sempre falo, né, que essa população que já é vulnerável por si, em estar naquele ambiente de confinamento, né, e cheio de violações de direitos humanos, ter uma população ainda que é mais vulnerável, porque elas estão em um ambiente masculinizado, um ambiente, né, que é dito unidades prisionais masculinas, e eu reforço que eles são mistos, né, unidades mistas, porque tem mulheres também, mulheres autodeclaradas travestis e mulheres autodeclaradas mulheres transexuais, em um ambiente que com a grande maioria de homem cis, heteronormativo, enfim, que a gente vê, né, a princípio. E aí, enfim, a gente começou lá em 2018. Murilo, você pode fazer algumas perguntas também, porque eu sou Tá. eloquente, hein? Então, Eu tem hora que eu vou... gostando aí. Essa linha do tempo é interessante. É, Agora, você está lidando elas estão em situação de cárcere. sim, então eu trabalho com essa população em situação de cárcere, é o meu grande trabalho, né? Agora, eu também trabalho com uma população de visitantes também. A gente tem mulheres transexuais, nós temos travestis e outras pessoas autodeclaradas LGBT que visitam pessoas, né? E que a gente não tinha contemplado isso lá em 2015, no momento de elaborar uma resolução. Nós temos dentro da SEAP uma resolução, que é a número 558, lá de 2015, né, de 24 de maio de 2015, que trata do custodiamento, né, do tratamento das pessoas LGBT. Na época só falava LGBT, a gente está fazendo a alteração, incluindo o intersexo também, Aham. no ambiente de privação de liberdade, né? Naquele momento onde se fazia ainda corte de cabelos, né, das travestis, de mulheres transexuais, né? Essa resolução alinhada a uma resolução conjunta que foi publicada em 2014, então assim, um ano logo depois, a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente logo publicou uma resolução alinhada a essa resolução conjunta do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação. E aí, com essas questões todas, né, garantindo hormonioterapia para essa população, a utilização... Elas têm um espaço privado delas? Então, essa é uma questão que surge desde lá, né, Murilo? Essa questão de onde ficariam, né, as mulheres transexuais, aonde ficariam as travestis. E é muito não é engraçado, mas assim é muito questionável o que se pensou, né, nas definições, né, para cada população, né? Então, quando você lê lá em 2014 e também em 2015 uma resolução que fala que as mulheres transexuais elas podem ser encaminhadas para as unidades prisionais femininas, se elas desejarem, mas não permite que as travestis, né, elas não têm essa opção, as travestis vão para as unidades masculinas. O que fez, né, essa diferença entre categorizar, entre definir o que é ser uma travesti e o que é ser uma mulher transexual, né? A gente tem essa discussão até hoje, porque a lei, as normativas, elas tratam desse jeito, diferenciando, né, as travestis e as mulheres transexuais em algum contexto que não fica claro, né? Do tipo, há pessoas que nascem com o órgão genital masculino, mas que eles usam um verbo que rejeitam o seu sexo, né? Aquele órgão, né? Enfim, o que é rejeitar? Enfim, então a gente hoje tem essa discussão que é muito potente, né? E aí a gente ficaria falando aqui o dia inteiro, porque é uma discussão complexa,
E hoje as pessoas pensam só no órgão genital, é o pênis com pênis e vagina com vagina, né? Então, eu tenho hoje, na cidade, não, no estado do Rio de Janeiro, somente uma mulher transexual que passou pelo processo de transgenitalização ou o processo cirúrgico, né, de redesignação sexual, apenas uma que está hoje numa unidade feminina, tá? Até porque ela manifestou esse desejo, ela está hoje numa unidade prisional feminina e é recente, né? Tem 10 dias, né? Eu acompanho ela semanalmente. Então, assim, já fui lá quando ela chegou por 2 vezes para poder fazer com que essa permanência dela seja a melhor possível dentro do que é o melhor, mas que pelo menos não haja nenhuma violação de direito. Como é feito o seu trabalho, Carlos? Então, o meu trabalho, né, ele começa a dar uma certa visibilidade e importância dentro da secretaria lá em 2018, né? Porque a primeira pergunta que eu fiz, né, e que eu ainda faço, né, hoje com mais segurança, é a quantidade, né? Saber quantas pessoas, né, se autodeclaram LGBTI dentro do sistema penitenciário. Entendendo que a porta de entrada, Murilo, é um lugar, né, aqui, só para que vocês tenham uma ideia, né, geograficamente falando, a região metropolitana, né, do Rio de Janeiro tem uma única porta de entrada, que é Benfica, né, que é a cadeia pública, né, a casa de custódia, ou é a cadeia pública José Frederico Marques. É por onde entra todos os presos, sejam mulheres e homens, então é o lugar onde tem uma audiência de custódia e aí, enfim, é lá. Esse lugar, né, e esses presos vêm da onde? Vêm das delegacias, né? As delegacias que hoje, né, graças a Deus, não podem ficar com presos por mais de 24 horas, porque antigamente eles dormiam, ficavam 3, 4, 5, às vezes meses nessas delegacias espalhadas por diversos bairros do Rio de Janeiro. Hoje eles chegam diariamente numa quantidade hoje que varia entre 80 a 150 pessoas. Isso de segunda a sexta. No sábado cai um pouquinho, às vezes aumenta, enfim, isso depende muito, né? Então, é uma quantidade que é significativa. E para um espaço que não foi pensado para acomodar essas pessoas a modo de fazer uma triagem, né? Eu sempre digo que a porta de entrada seria uma grande oportunidade para que você pudesse ver, por exemplo, agravos à saúde, vinculações a sistemas, né? Do tipo, a gente recebe pessoas que depois de 1 mês, 2 meses, eu me deparo, eu fazia um tratamento de câncer, eu era vinculado a um CAPS, né? E eu tô sem tomar o medicamento porque eu sou soro positivo, enfim. E aí, além de poder ser um local onde pudesse se expressar seguramente, né, a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual, porque hoje é coletivamente, né? Hoje se pergunta coletivamente se a pessoa é da população LGBTI. E as pessoas às vezes nem entendem, né? Então, assim, as pessoas não entendem ou elas não querem naquele momento onde tem 30, 40, 50 pessoas ali, todos juntos, não sabe se é de facção, se não é, enfim, se tem alguém, enfim, é um momento e um lugar que não é favorável, apesar, né, de ter diversos profissionais que trabalham lá, que fazem de tudo para que isso melhore. Mas, assim, tem que se pensar numa engenharia melhor, né, numa logística melhor. Eu sempre falo que deveria ter que deveria ter um plantão de 24 horas. Eu acho que tinha que ter profissionais ali que pudessem fazer tudo que é importante fazer, principalmente a entrevista, né? Então, muitas vezes, por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes, né, a gente pega uma pessoa que está numa unidade prisional
e falar: eu sou gay, não quero ficar aqui porque eles não me aceitam. Tá? Algumas facções não aceitam, e é bom deixar isso claro, Murilo, porque assim, a realidade do Rio de Janeiro é uma realidade que é diferente da realidade de outros estados, né? Entendendo que no Rio de Janeiro, em torno de 2004, foi criado uma facção que não tem território extra-SEAP, extramuro, como você vê. Não sei se você mora aqui no Rio de Janeiro. Moro em Botafogo. Sim, então você sabe que algumas comunidades elas se intitulam não, elas são pertencentes a uma determinada facção. Inclusive elas Sim. brigam por territórios, né? Essa facção que Agora, é chamada Povo de Israel, ela é uma facção que surgiu, né, e se expande, que é um neutro, seria que não é nem de uma facção nem de outra, aonde por uma ideologia, eu acho que até um sistema de proteção, né? Naquela época, as pessoas que cometiam crimes sexuais, né, eram altamente violentadas dentro do sistema prisional, né? Isso em todo lugar, né? Então a gente vê pessoas, é estuprador ou cometeu algum delito sexual, chega na unidade, ela acaba que sofre muito. E aí aqui no Rio de Janeiro eles se organizaram e eles criaram essa facção chamada Povo de Israel. E nesse Povo de Israel está a população LGBT livre, né, onde é permitido que elas e eles circulem livremente, sem nenhuma restrição do tipo como há em outros estados, em algumas facções que permitem, mas assim, não pode usar maquiagem, não pode ter cabelo comprido, isso para não despertar o ciúme das visitantes, enfim, tem todo um regramento. Aqui não. Inclusive, tem alguns direitos, né, por um estado paralelo, que é conferido algumas prioridades, né, do tipo, quando uma mulher transexual ela é presa, ou uma travesti, ou um gay, e ele se autodeclara, mesmo gay, ele tem direito a um colchão e um espaço, que é chamado de comarca, né? uma cama. Né? E eu nunca entendi por que algumas pessoas fora do sistema, quando eu revelava, né, essa situação, atribuíam que essa prerrogativa, né, esse direito estava vinculado à prostituição, né? Então, o LGBT ganha cama para que ele seja um objeto de comércio, né? E isso não é uma realidade. Né? Hoje eu entrevisto todas e todos, né? E sempre pergunto. O seu cargo lá é qual mesmo? Eu sou diretor de divisão, né? A gente dentro da CEAP, para você ter uma ideia, a gente tem o secretário, né, de Estado, abaixo dele tem um subsecretário geral, adjunto, e tem 4 subsecretarias. Né? Eu estou dentro de uma subsecretaria de gestão operacional. E dentro dessa subsecretaria tem 5 coordenações, que são 4 geográficas, que é a de Niterói, a do Norte e Noroeste, a da Grande Rio, a de Bangu e a feminina e LGBT. E dentro dessa coordenação existe uma divisão que é a que eu ocupo. Né? Então, eu ocupo um cargo de direção, que se equivale a um cargo, enfim, esse organograma, mas que tem uma inserção muito, muito grande dentro do sistema, porque consegue ser é uma divisão que ela tem que ser transversal, ela tem as suas ações transversais à secretaria, isso fica claro, né? Então eu não fico restrito à minha coordenação, eu estou na coordenação de Bangu, porque eu tenho presídios que têm, né, a população LGBT em Bangu, como eu tenho em Niterói, como eu tenho aqui no Rio, como eu tenho no Norte Fluminense. Enfim, então eu tenho que estar articulando com todos esses coordenadores. Né? Agora você está me contando a história do colchão. Então, você tem-se a facção
que permite a colocação de um colchão para o sujeito que se auto-identifica LGBTI e na qual ele é induzido ou é obrigado a se prostituir? Não, então, a ideia era essa. Eu tinha uma ideia que esse colchão estava atrelado à prostituição. E pelas entrevistas que eu faço com elas e com outras pessoas também, não é obrigado. Elas têm o direito porque isso está no estatuto. Para que você tenha uma ideia, Murilo, quando e isso é escrito. Eu estou falando um estatuto para essa facção, porque a facção Comando Vermelho, ou a facção Terceiro Comando, ou ADA, tem os seus estatutos. Por exemplo, no dia de visita não pode se masturbar. O que tem uma coisa a ver com a outra? Mas vai se masturbar no dia de visita. Você é punido. Quem decidiu isso? Quem fez isso? Eles. A minha função também perpassa em entender o que acontece naquele coletivo. Né? Eu já fui criticado várias vezes. Né? Renato, a sua função é essa. Você não tem que ficar conversando com o preso. E eu provei que eu tenho que conversar com o preso para entender essa dinâmica. Eu tenho que entender essa dinâmica do colchão que é dado, do não compartilhamento de objetos. Né? Então, se você não compartilha o cigarro de um gay, mas por que isso? Né? Então, eu tenho que entender essa dinâmica e outras também, né? Do uso de cosméticos, enfim, do que eles podem, o que eles não podem fazer, sendo população LGBTI, né? Que prioridades e o que eles não podem fazer. Né? Então, assim, é um universo que eu sempre digo assim que seria muito bom se eu tivesse tempo para poder escrever. Porque, Murilo, é um terreno fértil e eu sempre digo que quanto mais a gente publicizar o que acontece lá dentro, é melhor para todo mundo. Né? É Então melhor. vamos escrever. Eu acho... Vamos escrever isso aí. Você Por... tem muitos livros para escrever. Legal. Porque, assim, o Murilo, o que eu recebo de telefonemas, né? De mães, de pais, de irmãos, de parentes, de amigos, né? De falar, poxa, o meu irmão, né? Porque acabo que virei uma referência, né? Que eu não gosto muito, mas assim por estar numa equipe, né? E agora desde ontem já eu tenho agora uma policial penal que trabalha junto comigo. Ela chegou ontem e eu achei muito legal porque ela já chegou com gás, ela, enfim, né? Vai me ajudar, enfim, eu vou ajudá-la e ela vai me ajudar também. De pessoas que ligam, né, e falam, né, inclusive pessoas que trabalham em órgãos públicos que têm parentes, sobrinhos e ligam, poxa, mas o meu sobrinho é gay e está preso, ele vai ser estuprado, né? Estou com medo disso. A primeira preocupação é essa, né? Será que ele vai ser estuprado? Será que ele vai ser violentado psicologicamente? Eu digo até, Murilo, que há uma proteção muito grande, né? O coletivo protege, né? Eu queria muito e um dia eu vou chegar, né, a falar que o operador de segurança também protege, mas ainda eu não consigo ver, né, essa proteção vinda de quem deveria proteger, de fazer com que só fizesse a execução da pena. Mas, enfim, a gente ainda está começando agora no curso de formação, né? Então, hoje, todos os policiais penais que entram na SEAP todos passam por um curso, mas, assim, desde 2018, a gente introduziu uma disciplina. Nós temos uma disciplina que eu digo que é o momento que é para pedir para sair, porque eles vão ver corpos, né, diferentes do que eles, né, conhecem ou que eles percebem como normais, né, aceitos pela sociedade. Então eu falo, e a gente escuta de tudo, tá? Mas não é assim, como que eu vou entrar e vou revistar um corpo de uma mulher que tem um pênis, né? Da mesma forma que você chega num hospital inconsciente e não vai pedir que só pessoas do seu gênero ou que tenham o seu sexo biológico façam essa intervenção. Então, é nesse nível. Então, a gente tem, né, gradativamente,
E eu sempre digo que, à medida em que a gente tem os gestores permeáveis ao assunto, a gente vai ganhando espaço, né? Eu cheguei numa época que o secretário tinha uma postura, hoje, depois, esse é o quarto secretário que eu tenho, com uma postura totalmente diferente. Esse hoje que nós temos ele pediu para conversar comigo justamente para poder entender o meu trabalho, né? E poder falar, Renato, olha, eu vou te ajudar e quero saber em que eu posso te ajudar, né? E o secretário, como o chefe daquela secretaria, né? Não preciso nem te falar que quando você está do lado dele, você entra numa unidade prisional do lado do secretário, as portas se abrem, né? Então, as pessoas, né? Um órgão militarizado, né? Então, as patentes mandam, seja ela do secretário, subsecretário, diretor, chefe de segurança, chefe de turma, né? Até os presos, né? Tem essa hierarquia, né? Enfim, então é um lugar que é altamente hierarquizado, tanto pelo poder, né? O Estado, tanto pelo poder que não é legitimado, né? Enfim, não é o poder paralelo. Então, ô Murilo, a gente começa lá em 2018 fazendo todo esse trabalho de quantificar essa população. A gente tem um Você sistema. tem acesso, você tem acesso, por exemplo, ao motivo criminal? Isso lhe Sim, interessa? sim. Então, por exemplo, E ah, nós temos uma base de dados que é chamado de CIPEM, que é o Sistema de Informação Penitenciária. Então, por exemplo, eu chego, eu tenho uma senha, né? Porque algumas pessoas têm a senha, né? Por conta de ter alguns dados que são confidenciais. Então, eu abro lá e vejo, por exemplo, qual foi o delito, né? Então, quando chega uma pessoa, gostaria muito que tivesse um zap, né? Renato, chegou um LGBT aqui e eu pudesse, né? Mas assim, não, eu tenho que fazer busca ativa, né? E aí, só voltando, assim, a gente tem acesso a esse banco de dados, né? ah, E, em- e aí, mas ele não para alguns dados, ele não é fidedigno, principalmente no que tange orientação sexual e identidade de gênero. Então, eu pego muitas mulheres transexuais, muitos gays, que lá está na base de dados heterossexual. A primeira coisa que eles falam, estão sem tempo, admite e acha que aquela variável não é importante, coloca tudo hétero, 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 hétero. Na medida em que a gente vai fazendo a busca ativa, que começou lá em maio de 2018, porque quando eu fui na base de dados, né, e puxei, filtrei, né, o campo orientação sexual, que tem lá, que também tem que mudar, porque umas variáveis esquisitas, mas eu vi que a gente tinha de população LGBTI apenas 58 pessoas, né, no universo de 52 mil. Né? Como eu também vejo, por exemplo, alguma coisa estava errada. estava errada, né? Até porque o meu trabalho no campo já mostrava que não era isso, né? Só em uma única unidade eu tinha muito mais. E aí comecei a ver que a base de dados precisava ser mudada. E aí como? Né? Eu pedi para que todo mês, toda a direção, por meio dos seus profissionais de saúde ou operadores de segurança, né, enviasse a relação nominal das pessoas que se autodeclaram LGBTI. De 2018 para cá, né, hoje, né, eu acabei de fazer uma apresentação agora à tarde com 968 pessoas, né? Hoje nós temos 968 pessoas que se autodeclaram LGBT. Com certeza temos mais, né? Mas é melhor do que o que a gente tinha no passado. Então a gente começou a fazer isso, né? Primeiro saber aonde elas estão e eles estão, né? Criar um fluxo que hoje ainda a gente tem dificuldade em estabelecer um fluxo desde a porta de entrada. Então eu tenho pulverizado essa população. A gente está querendo centralizá-las e centralizá-los, né? Para que a gente possa pensar em otimizar tempo, otimizar recursos para a implantação de projetos, né?
Projetos desde o que eu estava discutindo hoje de manhã, que é de fazer a identidade, a identidade pelo nome social, ou a retificação do nome civil dessas pessoas, né? E outras, né? Outras demandas de saúde e de cidadania que fica mais difícil quando essa população está pulverizada pelos presídios do Rio de Janeiro. Como que você vê a situação da exploração sexual dos travestis e transexuais no sistema? Então, esse é um assunto bem complexo, né? Eu sempre digo que é um assunto velado, né? É um assunto velado e eu já fui muito criticado quando a gente expõe fora do sistema que essa prática ela existe, né? Essa prática ela existe, né? Porque eu só vou dar um dos motivos, né, para ele existir, né? Porque muitas vezes eu estou vinculado a uma prática profissional que já era exercida e ponto, né? E dentro do cárcere Prática profissional de prostituição, né? de prostituição, né? Então, no último levantamento que eu fiz com as travestis e mulheres transexuais, né, eu tinha menos de 10% com vínculo empregatício formal, né? Então, a maioria, né, ou não trabalhava ou não falaram que trabalhavam fazendo a prostituição ou tinha vínculos, né, que não eram formalizados. A desvinculação familiar, que já é precária, fora, e quando entra, né, aí tem mais o estigma, além de ser LGBT, agora é preso, né? Então, eu tenho menos de 10% dessa população com visita cadastrada, que não significa que esse visitante vá, mas pelo menos houve o cadastro. Então, para mim, quando eu falo que só 10% dessa população tem visita cadastrada, é porque menos de 10% recebe alimentos e objetos, né? Porque por meio, né, o Estado, infelizmente, dá a comida, eu não preciso entrar nos detalhes de que comida é essa, né? E a roupa, que muitas vezes é um enxoval único e não tem reposição, né? E aí, né, só para complementar, né, essa resposta, é a única alternativa que essas pessoas têm, né, de conseguir um creme. Porque, assim, o que adianta é claro que adianta, porque eu estou falando de ser feminina, né, num lugar que é masculino, ter os seus cabelos compridos, mas se eu não tenho um creme, se eu não tenho um shampoo, né? E eu vejo as dificuldades que elas têm, né, às vezes, de tratar o cabelo e aí é o que resta. E somando isso tudo, né, a necessidade de ter, né, os seus produtos, né, de embelezamento, porque nesses lugares não tem espaço de embelezamento, que é uma briga que eu tenho, né? Como que eu tenho salões nos presídios femininos e não tenho salão de beleza nos presídios, né? Inclusive tentando negociar com quem projetou os salões, né, dos presídios femininos e esbarrar com critérios religiosos. Não, a gente fez aqui porque era mulher. Agora a gente não vai fazer lá porque a gente não aceita essa população em nossa igreja. Então, a gente passa por esses, né? A gente sabe que a maioria dos presídios recebem grandes doações de igrejas, né? Igrejas que têm lá uma inserção, eu não sei se em outros estados é assim, mas no Rio de Janeiro a gente tem uma inserção das igrejas pentecostais em grande maioria. A Igreja Católica não tanto, mas também está lá, através da pastoral carcerária, mas é muito tímida as suas ações, mas maciçamente com igrejas pentecostais entrando nas prisões. E aí nem preciso falar do preconceito que é fazer alguma ação, né, para essa população. E aí, Murilo, só para complementar a resposta, nesse ambiente, né, que tem todas essas condições que eu te falei, se agrega ainda a falta de oportunidades de ter um curso, né, de cursos, né, de ter escolarização, né? Eu falei hoje de manhã, né, que o secretário poderia muito bem me ajudar
na criação de cotas de trabalho e de vagas nas escolas penitenciárias para essa população. E aí o que resta é isso, Murilo. Existem algumas pessoas que até fazem alguns trabalhos, né? Tipo lavar uma roupa, lavar isso, lavar aquilo, mas, enfim, a prostituição é uma alternativa, às vezes, mais atraente. Chega ao seu conhecimento a questão da escravidão sexual lá dentro? Da escravidão sexual, eu estou tentando... Seria articulado, por exemplo, ela cria dívidas e é obrigado a ofertar sexo para pagamento de dívida, para pagamentos de... Olha, E nesse sentido, nunca chegou. Mas isso não fica muito distante da realidade que a gente vê, da necessidade de se ter alguém para poder comprar um sanduíche, comprar um creme, comprar uma calcinha, entendeu? Então, para mim, é uma escravidão que que alguém pode falar, faz porque quer, não entendendo que é o único jeito dela. Tem muitas pessoas que falam, né? Ah, eu tô com aquele rapaz porque é ele que mantém, né? Ele que me mantém, né? E aí nunca entrei no detalhamento, né? Quando você fala que não quer, é de boa, ou ele fala, não, por que não? Né? Eu estou pagando, né? Então, assim, mas com certeza isso acontece, é porque eu não abordo isso de uma forma assim, precisa, né? Mas acredito que haja, sim. você conversa com essas travestis transexuais pessoalmente, tem acesso, ou o teu trabalho é mais no seu escritório? Não, então, uma das coisas que eu falei há pouco tempo, né, que meu trabalho ele tem que ser itinerante, né? Ele tem que sair do prédio da Central do Brasil e estar nas unidades prisionais. Então, assim, eu consegui um carro hoje, a secretaria me deu um carro tem 15 dias, né? E eu já estou fazendo as agendas, né, para poder ir. Eu vou em um presídio toda semana e eu faço roda de conversa com elas e com eles também, que é o presídio Evaristo de Moraes, onde eu tenho a maior massa de população, a maior número de pessoas autodeclaradas LGBTI, e converso, não só converso, como abraço, beijo, que é uma postura muito diferente do que eles têm, mas aprenderam comigo. Eu acho que desde a primeira vez em que uma travesti me abraçou no pátio e houve um tiro para cima, né, porque achou que ela ia me bater, ia me esfaquear, né? E aí o presídio se mobilizou todo e eu falei que não, estava tudo tranquilo, que era só um abraço de gratidão, porque eu já tinha acompanhado ela, eu tinha acompanhado desde o momento que ela ingressou lá em Benfica, então quando ela me viu em outro presídio, que ela já estava já há um mês, ela se sentiu no direito de me abraçar como uma forma de gratidão, porque era a primeira vez que ela tinha sido presa, então ela estava com muito medo. Até hoje eles se acostumam, né? Eu faço isso em frente ao secretário, em frente ao coordenador, em frente ao diretor, enfim, de dar beijo no rosto, de apertar, de abraçar, mesmo sabendo que não é de praxe e não é. Às vezes recebo algumas advertências, né? Mas enfim, eu falo, gente, o meu trabalho é esse, porque eu tenho que me aproximar. Essa população tem que confiar em mim, né? Principalmente pelo meu trabalho, né?